A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula, né? E desta feita estaremos estudando a nossa lição de número 3. Lição esta a ser aplicada, a ser ministrada no dia 17 de janeiro, tá? E o título é o batismo no Espírito Santo. Fique comigo até o final desse vídeo e quero já de antemão já dizer que os slides que eu usarei nesse vídeo estarão disponíveis para você. Se você quiser esse slide, basta você entrar lá no meu Instagram, pastor.jocinei, deixar o seu e-mail lá no direct e eu vou entender que você está solicitando os slides e eu estarei passando os slides. Também haverá um link aí na descrição desse vídeo de uma atividade feita no Google Formulário para você também praticar aí as atividades referentes à lição, tá? E na quarta lição estaremos fazendo uma avaliação geral das 3 primeiras, incluindo as 4 primeiras lições do trimestre, tá ok? Então nesse momento vamos orar ao Senhor e daqui a pouquinho estaremos ministrando a aula. Senhor Deus, gratos somos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para falarmos acerca da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique conosco até o final desse vídeo. Então vamos começar a nossa lição. Se você gostar da lição e tal, quiser compartilhar o link desse vídeo, fique à vontade, tá bom? Nos ajude aí a fortalecer mais o nosso canal. E se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, tá? ADK Luz TV. Se inscreva no nosso canal e nos ajude assim, tá? Nós queríamos chegar aí a 1000 inscritos, né? E no momento estamos só com 482 inscritos. E se você puder nos ajudar aí, pedindo aos seus amigos, aí, irmãos, para se inscreverem no nosso canal, vai ser muito importante para a gente, tá? Vamos agora para a nossa lição. Já oramos. Vou botar aí os slides aí. Então vamos lá. Passando aqui o slide para você. Vamos aqui. Escola Bíblica Dominical. Se você não é matriculado na escola dominical da sua igreja, matricule-se lá na escola dominical, tá? Porque a escola dominical é a melhor escola que existe, tá ok? Uma escola que te prepara para a vida aqui e para a vida futura. Então, matricule-se na escola bíblica dominical. Nós estamos numa lição muito legal, né? Esse trimestre, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. E estaremos hoje estudando a lição de número 3, que é o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Então vamos logo para o texto áureo. O texto áureo em nossa revista, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1 e 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Eu não vou ter seu comentário aí agora, porque a gente vai falar durante a exposição da lição. Objetivo geral. Mais uma vez eu quero dizer que os objetivos são focados, né? O professor focando no aluno. Então depois desta lição, o objetivo geral do nosso trabalho, do trabalho dos professores, é que o aluno possa reconhecer o batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Então, após essa lição, o aluno deverá ser capaz de reconhecer o batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Tá? E objetivos específicos, que são de cada tópico, né? O aluno deverá ser capaz de conceituar o batismo no Espírito Santo. Se ele não sabe o que é batismo no Espírito Santo, quando você terminar de explicar o tópico 1, ele vai ser capaz de conceituar o batismo no Espírito Santo. Se ele não for capaz, se através das suas atividades, de perguntas, de observações, você notou que o seu aluno não foi capaz de compreender isso, de conceituar o batismo no Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você tem que explicar de uma outra forma, para que o aluno possa entender. Compreender o propósito do batismo no Espírito Santo. Quando você terminar de ensinar o segundo tópico, vai verificar se o aluno já compreende qual é o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro tópico? Quando ele acabar de estudar o terceiro tópico, quando você acabar de explicar, você vai observar
para saber se ele consegue descrever o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, tá? Então isso aí você vai fazer. Vamos agora para o nosso texto bíblico, está em Atos 2, versículo 1 até o versículo 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então, fizemos a leitura. Em primeiro lugar, Pentecoste, né? Vamos falar do Pentecoste. Pentecoste vem do grego, significa 50º. A segunda das 3 grandes festas anuais, a que devia aparecer todo o povo de Deus, né? Ela é chamada de Pentecoste porque era observada no 50º dia depois do segundo dia da Páscoa. Conhecida também como a Festa das Semanas, porque observava 7 semanas depois da Páscoa. Também se denomina a Festa das Primícias, porque eles vinham oferecer ao Senhor as primícias da terra. Ainda sobre mais alguma informação, no antigo calendário israelita estão relacionadas 3 festas. Eu falei que essa, né, Pentecostes, é a segunda. A primeira é a Páscoa, né, celebrada junto à dos ázimos ou asmos, né? E a segunda é essa que nós falamos, né? A colheitas ou semana, festa das colheitas ou das semanas, que a partir do domínio grego começou a se chamar Pentecostes. E finalmente, a festa dos tabernáculos ou cabanas é a terceira festa de grande importância para os judeus. Vamos para a introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Bem, eu cheguei ali, não precisa. Claro, né, para a gente estudar as Escrituras, a gente não precisa ficar com tantas formalidades. Então, segundo o autor aí, o pentecostalismo ele veio para tirar essa estrutura formal, esse exagero na intelectualidade do comportamento cristão. Mas também, infelizmente, muitos se deixam levar por tantas coisas que acabam fugindo daquilo que realmente é o batismo no Espírito Santo e uma manifestação pentecostal. Então tem coisas que a gente vê por aí que fogem completamente àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos estudar com afinco sobre isso, né? Não que vamos ser formais, não é isso, mas para acabar com muita meninice que acontece em muitas reuniões chamadas pentecostais, né? Canela de fogo, sapato de fogo e não sei o que, tanta coisa que acaba levando muita gente atrás de muitos movimentos, tá? Mas vamos lá. O tópico 1. O que significa batismo no Espírito? Batismo no Espírito. Bem, vamos lá. O que o comentarista logo começa falando é o seguinte: salvação é igual ao batismo no Espírito Santo? É a mesma coisa? Salvação e batismo no Espírito Santo? Não, é diferente, né? Ou seja, são 2 bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Então, salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa.
primeiro subtópico do tópico 1, o fenômeno do Pentecostes, versículos 2 até o 4. E de repente veio do céu um som, tal, ali, foram vistas línguas e todos foram cheios do Espírito. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então é Jesus o que batiza. E João Batista já falava isso, tá? Ser batizado no Espírito Santo é receber poder do alto e a promessa do Pai. Se nós lermos Lucas 24 e versículo 49, que está aí na referência na revista, diz assim, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Tá aí, viu? Promessa de meu Pai. Ficar, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto será revestido de poder. Então o poder vem do alto. Então ser batizado no Espírito Santo é receber poder que vem do alto e receber a promessa do Pai. Então está isso aí na palavra do Senhor, está aí nas Escrituras. Ainda continuando nesse primeiro subtópico, os discípulos deveriam esperar o cumprimento da promessa de Jerusalém. Eles tinham que ficar em Jerusalém, essa foi a ordem. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ali é Atos 1, tá? 4 e 5. Então ficar em Jerusalém, ali está só um A, mas é Atos, tá? Então não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Pensa bem, estavam todos lá em Jerusalém e de repente aconteceu aquele movimento que a gente já sabe, que a gente leu aí na leitura introdutória. Então isso, com certeza, eles estavam ali em Jerusalém aguardando, então com certeza o que aconteceu ali naquele dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. E quando a gente lê lá Atos 11, 15 e 16, é Pedro falando sobre isso, né? Então essa pregação de Pedro, quando ele estava justificando diante da igreja o fato de ter batizado Cornélio, porque às vezes o líder faz alguma coisa e depois tem que justificar diante da igreja que não vivenciou aquilo que o líder vivenciou e alguns ficam falando, aí ele teve que se justificar. Então ele estava dizendo para eles que essa questão aí, que eles foram cheios também do Espírito Santo. Cornélio ali, na sua casa ali, todos estavam ali, foram cheios do Espírito Santo ali. Então a pregação de Pedro corrobora com tal afirmação. Isso reforça a ideia de que cheio do Espírito no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Então quando você encontrar, a gente vai falar sobre isso aí dos escritos paulinos e dos escritos de Lucas, mais abaixo. Se você encontrar no Novo Testamento cheio do Espírito, aí você pode saber que existe distinção. E em alguns textos, o cheio do Espírito simboliza esse batizado no Espírito Santo. Em outros textos, é simplesmente uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Uma vida pautada num caráter cristão. Tá? Então, batismo no Espírito Santo e conversão são duas experiências, duas bênçãos distintas, nós já falamos. E se a pessoa é pentecostal ou não, ela nasceu de novo, então ela tem o Espírito Santo de Deus. Não importa se ela é pentecostal ou não, porque na verdade o Espírito habita em todos os crentes em Jesus. Eu não sou pentecostal, eu sou tradicional e tal, né? Mas tem o Espírito Santo do Senhor habitando em você também. Tá? Você nasceu de novo, você já tem o Espírito. Porque quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Vejamos só. Antes do dia de Pentecostes, os discípulos já tinham a vida eterna e tinham o Espírito. Se você ler lá em Lucas 10 e 20, você vai ver que quando os discípulos ficaram contentes, que foram e os demônios, eles conseguiram expulsar os demônios e curavam os enfermos, era aquela coisa tremenda, eles ficaram tão contentes que eles voltaram alegres, falaram: Senhor, até os demônios não se sujeitam. Aí o Senhor falou com eles: vocês não se alegrem por causa dessas coisas não, vocês fiquem felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então eles já tinham a vida eterna. O nome deles, o Senhor falou que já estava escrito no livro da vida, então eles já tinham a vida eterna. Se nós lermos João 20, 22, a outra referência, o Senhor soprou sobre eles e falou assim: recebam o Espírito, recebam o Espírito Santo. Então eles já tinham, tá, o Espírito, e eles já tinham também a vida eterna. Isso antes do Pentecostes. Todos os presentes no cenáculo eram crentes
crentes, quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, todos que estavam ali no cenáculo eram crentes. Então, eles já eram convertidos e já eram crentes. Então, isso confirma a nossa doutrina de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, conversão é outra. Espero que tenha ficado claro, né? Conceito teológico, terceiro subtópico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço. Aí eu acrescentei, não tem no comentário, eu acrescentei, e ser meias testemunhas. Então ser batizado vai iniciar o crente no serviço e não na salvação. Ele já está salvo. Esse batismo vem para revesti-lo de tal forma, de levá-lo a ter condições de falar a palavra do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor, mas trabalhar com ousadia, com poder. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Então, esse batismo vem para revestir o crente e capacitá-lo para a expansão do Evangelho e também para a sua própria edificação assim, espiritual. Tal experiência ocorre após ou junto à regeneração. Em Atos 9,17 fala de Paulo, né, que foi também cheio do Espírito quando o apóstolo chegou lá e orou por ele e pôs a mão. E em Atos 10,44, Pedro ainda estava pregando na casa de Cornélio, quando eles creram, naquele exato momento, desceu o Espírito Santo. Aí, no versículo 44, você quer dizer, estando Pedro falando ainda essas palavras, desceu sobre eles o Espírito Santo e todos foram cheios. Então a gente vê que essa experiência ocorre junto ou após. Eu já vi pessoas aceitando Jesus e naquele exato momento ser batizado com o Espírito Santo. E tem pessoas que nem publicamente aceitou Jesus, mas já estava no seu coração aceitado, né? Já tinha aceito Jesus no seu coração. E quando a pessoa estava presente no culto, e foi batizado com o Espírito Santo. Então, não foi publicamente que ele tinha já se convertido, mas sabemos que ele já tinha dentro do seu coração se convertido. Então essa experiência ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade disponível para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, está disponível para todos, até para você. Aí vamos recordar aquilo que eu falei na aula anterior. Querido aluno, botei o mesmo slide aqui. Querido aluno, essa promessa é para você. Olha só, se o apóstolo Pedro naquela pregação, ele parasse só a promessa de respeito a vós, seria só para aquela época. Porque tem uma seita aí que fica dizendo que cura divina, línguas estranhas, batismo no Espírito Santo, essas coisas eram só na época apostólica. Mas olha só, Pedro falou de respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, a vocês, a próxima geração, a todos que estão longe, a algumas gerações à frente, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então nos atingiu também. Então essa promessa é também para você. Sintetizando aí o tópico 1, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então, isso aí é batismo no Espírito Santo. Tá? Prosseguindo agora para o segundo tópico, qual o propósito? O propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como poder para uma vida santa e serviço eficaz. Às vezes a igreja precisa de alguém para trabalhar, e está lá a pessoa numa amorosidade tal, sem vontade de fazer, sem vontade de pegar firme no trabalho, mas quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele tem poder para uma vida santa, né, sua santificação e serviço eficaz. E também o Espírito Santo batismo também é a pureza, a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Quando a gente pode até ver no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus sobre a forma corpórea de uma pomba. Não tinha o que queimar, mas já os discípulos, os apóstolos,
Quando eles receberam, os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, eles foram vistos por ele, o Espírito Santo desceu sobre eles, sob a forma de labaredas de fogo, né? Línguas de fogo. Labaredas de fogo desceu porque tinha muita coisa para queimar, significando pureza, santificação. Tá? Então esse é um dos propósitos, da finalidade do batismo no Espírito Santo. Outra coisa é o revestimento pleno do poder. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, revestimento pleno. Não é um pouquinho cheio, não na metade. Não, é plenamente cheios, completamente revestidos. E isso aí, esse é o propósito, a finalidade aí do batismo. E também a proclamação, o testemunho de Cristo. Atos 1:8, e ser meus testemunhas, né? Concedido de várias formas pelo Espírito. Segundo o Espírito Santo, lhes concedia que falasse. Então temos aí então a finalidade, né? Poder para uma vida santa e serviço eficaz, pureza e santificação, revestimento pleno do poder e proclamação, o testemunho de Cristo. Essa é a finalidade do batismo no Espírito Santo. Não é para autopromoção, tá vendo? Eu sou batizado, você não é. Tá vendo? Eu tenho poder, canela de fogo, não sei o que, viu? Não sei o que. Não é nada disso, ok? Prosseguindo, a capacitação, segundo subtópico do segundo tópico, a capacitação do Espírito. Batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Ser imerso significa capacitação. Tal imersão traz revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5 fala sobre isso, né? Que o Senhor não revelou aos profetas, mas agora pelo Espírito ele tem revelado. Então a revelação dos mistérios de Deus é uma capacitação dada por Deus ao ser humano, aos crentes. Então o Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, nos revela os mistérios de Deus. Outra coisa também é poder para testemunhar de Jesus. Mais uma vez, Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas. Então, ser testemunha, testemunhar Jesus Cristo, precisa de poder. Tá? Alguns ficam amedrontados, não querem terminar no lugar, não querem sair de casa. Agora, então, na questão da pandemia, tem muitas pessoas muito amedrontadas e está precisando de um revestimento para que tenha coragem para testemunhar de Jesus. É claro, não vamos ser irresponsáveis. Vamos tomar os cuidados, higienizar as mãos, usar máscara, verificar a temperatura. Mas nós precisamos de poder para sairmos aí testemunhando de Cristo. Outra coisa também é profetizar. Poder para profetizar. A profecia é uma capacitação também do Espírito. E também realizar milagres. Então é uma outra capacitação do Espírito, tá? E o terceiro subtópico fala sobre uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Eles não queriam, se não fosse o Espírito Santo, a mensagem não seria aquela mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Vocês conhecem Pedro, né? Não foram apresentados ainda não, mas eu vou te apresentar. Pedro era um covarde. Um covarde que parecia ser corajoso, né? Pegava a faca, queria fazer, não, Senhor, não sei o quê, mas não passava de um covarde. Mas naquele dia de Pentecostes, quando ele pregou a poderosa palavra, muitas pessoas, 3.000 almas, se renderam aos pés do Senhor, porque já estava aquela palavra dele, a palavra veio cheia de poder, e o poder do Senhor foi tão forte ali naquele lugar, que as pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro se converteram. Então o Espírito Santo veio sobre os discípulos porque precisavam de poder para pregar a palavra, para salvar os pecadores. E hoje em dia? Hoje em dia é a mesma coisa. Estamos precisando de poder. Sabe por quê? Porque a gente tem vindo, pessoas estão ficando assim convencidas e tal, ali mais ou menos e tal, mas não tem mudado o seu modo de vida. Muitas pessoas vão para a casa do Senhor e não abandonam o pecado. Por quê? Porque foram atraídas por filosofias, por jogos psicológicos, por infinidade de coisas, e não pelo poder da pregação da palavra. E hoje em dia está difícil, porque você se depara com pessoas que preferem mais palavras de efeito de Facebook. Eu tenho falado muito nisso aqui ultimamente, né? Palavras de efeito do Facebook, trechinhos de pregações,
e tal. Não, nós precisamos do poder mesmo para salvar pecadores, para que as pessoas abandonem o pecado e venham a Cristo. Nós precisamos disso, né, da genuína pregação da palavra de Deus. E para termos esse poder, nós precisamos do Espírito Santo. E como receber esse batismo? Não, tem que se santificar e tal, ficar 3 dias. Irmãos, o pessoal da igreja até ri. Quando os jovens da igreja começaram a receber o batismo do Espírito Santo, os adolescentes e jovens, e eu na minha juventude, eu querendo também, eu jejuava. Como eu jejuava? Jejuava 24 horas, até mais de 24 horas. Ficava na igreja direto, porque foi uma época que a gente podia ter a chave. A gente ficava na igreja direto, orando e clamando, e a ponto de desmaiar na igreja por falta de comida no organismo, falta de sustento no organismo. Eu desmaiei na igreja. Quando eu desmaiei, ainda veio uma irmãzinha perguntando: o que foi que você viu? O que foi que você viu, pai? Achou que eu tinha sido arrebatado. Aí o pastor falou: ele estava desmaiado, ele não estava arrebatado não. Pra vocês verem como eu, sem conhecimento, o que eu fiz para receber o batismo. Tá? Não existe nenhuma regra rígida para isso no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento não existe regras para batismo no Espírito Santo. Mas uma coisa a gente sabe: todos os crentes devem buscá-lo para a sua edificação e crescimento espiritual. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo. Faça disso uma meta para 2021. Não, em 2021 eu serei batizado com o Espírito Santo. Quem sabe você que está ministrando nessa aula, talvez ainda não seja batizado com o Espírito Santo, mas durante a ministração dessa aula, quem sabe você pode ser batizado com o Espírito Santo naquele exato momento. Quem sabe você é um aluno da escola dominical e quando estiver estudando essa lição, juntamente com o seu professor e os demais alunos ali na classe, você pode receber também esse batismo e ficar assim, revestido de poder. Todos os crentes devem buscá-lo para a sua edificação e crescimento espiritual. Todos devem buscá-lo. É necessário arrependimento sincero, né? Fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência. Tem que esperar com paciência, porque é um momento de Deus. É o Senhor Jesus que batiza. Eu já vi diversas pessoas orando para as pessoas receberem batismo no Espírito Santo. Aí chama as pessoas na frente da congregação e fica: repete comigo. Aí fica falando aquelas línguas estranhas, né? Fica brincadeira ali, falando aquelas línguas estranhas: repete comigo, repete comigo. Para mim isso aí é brincadeira, porque não é a pessoa que batiza. Quem batiza é o Senhor Jesus, não é repetição aleatória de línguas, não. Quem batiza é o Senhor Jesus. Então, se alguém chegar para você: repete aqui comigo, sai fora dessa pessoa, porque está te ensinando errado, está fazendo errado. Não é assim. Não é assim, tá ok? Não é assim. Então, o batismo vem do alto, né? A unção vem do alto. A pessoa é revestida do poder, de um poder que vem do alto. É o Senhor Jesus que batiza, né? Desculpa aí, parece que eu estou pregando, né? Ser cheio do Espírito Santo tem o mesmo significado dos escritos de Lucas e de Paulo, né? Falei sobre isso, né? Os teólogos pentecostais respondem que não, tá? Lucas fala uma coisa e Paulo fala outra, né? Você sabe que Lucas escreveu Atos, né? Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos. E Paulo as suas epístolas paulinas. Nos escritos de Lucas, o ser cheio está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, ou seja, ao batismo, né? Enquanto que o ser cheio nos escritos de Paulo está ligado a questões de caráter e santidade. Então tem diferença? Tem contradição? Não existe contradição. Tais significados se completam, pois como servir sem um caráter cristão? Como manifestar os traços de Cristo e permanecer inerte diante do serviço para o reino de Deus? Então se completam, tá? Você, para manifestar o traço de Cristo, você manifesta os traços de Cristo, você vai querer trabalhar para o reino, você vai querer estar cheio também da outra forma, e vice-versa. Então a gente precisa realmente estarmos cheios. Mas compreendendo, quando você lê nos escritos de Paulo, significa uma coisa. Significa aí a questão do caráter. Significa aí a questão de santidade. Já em Lucas, quando você lê estar cheio, ser cheio, está se referindo ao batismo. Como eu vou sintetizar aí, sendo assim, o batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito Santo em Lucas, mas não nas epístolas paulinas. Sintetizando o tópico 2,
o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Último tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas. As outras línguas da glossolalia são ininteligíveis e evidencia externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Então, elas são ininteligíveis, tá? Mas pode ter alguma língua inteligível? Pode ter, tá? Eu estou falando por experiência própria. Pode ter. E outra coisa também, eu já ouvi muitas experiências a esse respeito. Uma certa feita, um missionário em nossa congregação, ele estava contando da sua ida a país de língua diferente, e quando ele estava lá, embora ele soubesse falar a língua daquele país, tivesse estudado para estar ali, ele estava com muita confusão, muitas dúvidas se era para estar ali ou não, essas coisas que às vezes abate sobre a pessoa diante de algumas dificuldades. Mas aí Deus, como ele é longânimo, como ele é um Deus misericordioso, ele usou uma congregação onde ele estava assistindo um culto, uma senhora que não sabia falar português, veio até ele falando em português, apertou a mão dele e falou para ele uma profecia, uma palavra profética em português. Para todos que estavam ali naquela congregação, era uma língua estranha, mas para ele não, era uma língua conhecida, era o português que ele falava. Deus falou com ele usando uma senhora que não sabia falar português. Então, foi uma manifestação do Espírito Santo. Também já aconteceu aqui em nossa cidade, que um dos nossos irmãos estava pregando, e de repente ele começou a falar em línguas estranhas no microfone. E um chinês foi lá e aceitou Jesus. Sabe por quê? Ele começou a pregar, mesmo sem saber, pregar no poder do Espírito, em mandarim, e somente o chinês que estava ali conseguiu entender. Para as outras pessoas eram línguas estranhas. Então as outras línguas também pode ser inteligível sim, tá? Mas, geralmente nas igrejas, elas são línguas ininteligíveis e evidencia externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte em relação às outras línguas: mas somente a evidência inicial. Então, falar línguas estranhas é uma evidência inicial. Sabe por quê? Porque a evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, leia lá Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. Então, se a pessoa diz que é batizada no Espírito Santo, mas não manifesta em sua vida o fruto do Espírito, me perdoe, mas isso aí deixa uma certa dúvida, não deixa não? Não, eu tenho Espírito, mas não ama os irmãos da igreja, não ama a sua família, não ama. Isso deixa uma certa dúvida na gente, né? Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Então não é a pessoa chegar, repete comigo, diz pra mim e tal. Não, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, em línguas, falam das grandezas de Deus e também magnificam o nome do Senhor, tá? Agora, qual a função das línguas? Bem, primeira função, as línguas estranhas, elas sinalizam a presença do Espírito, tá? Por isso a evidência inicial é ela, né? A pessoa começou a falar línguas estranhas, sinalizam a presença do Espírito. Infelizmente, mais uma vez eu falo sobre isso, muitas pessoas levam na brincadeira, né? Vão para a internet, tem canais no YouTube, tem grupos aí no Facebook, a pessoa vai para a internet brincar com as línguas estranhas, e pior de tudo é que muito cristão vai lá, dá o likezinho ali, bota o joinha e ainda compartilha, e são seguidores dessas pessoas. Pessoas ficam ali fingindo que estão profetizando, rodando e tal, e levando na brincadeira coisas do Espírito. E alguns cristãos que dizem, não, eu sou cristão sim, e vai seguindo essas pessoas. Aí fazem shows, lotam shows, né? Tem uma live, lotam a live, para ficar rindo de coisas do Espírito. Então a função das línguas é sinalizar a presença do Espírito. Se são de brincadeira, sai de perto, sai daí. Não fique não, tá? Porque senão você também vai ser penalizado. O dom de línguas nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios,
está associado à oração pessoal. A pessoa está orando a Deus, está se edificando a si próprio, né? Em Atos, indica o recebimento do poder profético. Então, função das línguas sinaliza a presença do Espírito, oração pessoal e poder profético. Em suas cartas, o apóstolo Paulo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais, por meio das quais oramos em Espírito e louvamos a Deus. Então, sinalizam a presença do Espírito, oração pessoal, poder profético e oramos e louvamos a Deus. Esse dom é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. O apóstolo falou que nós não podemos negar, né, a água para eles que já receberam também o dom. Que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom? Quando Simão viu as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro que ele também queria, né? Então foi porque ele viu essa manifestação e ele ficou assim, maravilhado com isso. Agora, irmãos, falar em línguas estranhas, vem aqui comigo. Falar em línguas estranhas. Tem gente que pega o microfone e começa a falar línguas estranhas, mas você nunca falou línguas estranhas no microfone? Sim, eu já falei. Mas tem pessoas que falam uma palavra e falam 10 palavras em línguas estranhas, né? Eu já falei, quando estou em momento de adoração, sim, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta o seguinte: se é para falar em línguas estranhas com o apóstolo Paulo, né, que haja um intérprete, porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo, né? E se vai falar em línguas estranhas, no microfone pregando em línguas estranhas, isso não existe. Porque o próprio apóstolo Paulo, nessas referências que nós estamos colocando aí, que foram colocadas aqui na nossa revista, ele explica sobre isso, né? Porque se não houver quem interprete as línguas, se eu chegar lá, pegar o microfone e só falar línguas estranhas, se ninguém interpretar, vai edificar a igreja? Não. O ouvinte vai vir ao arrependimento? Também não. Então é preciso falar palavras que sejam inteligíveis, para que eles possam ouvir. Por isso, o apóstolo Paulo falou o seguinte: eu vou orar em espírito, mas também orarei com entendimento. Eu vou louvar em espírito, vou pregar em espírito, mas vou também fazer tudo isso aí com entendimento. Que é preciso que as pessoas que estão ali nos ouvindo nos entendam também. Então não podemos ficar só pregando em línguas estranhas. Não existe isso, tá? Porque a pregação da palavra é para exortar, trazer edificação para a igreja e tal. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa entenda o que está sendo falado, né? E outras coisas. Outra coisa também. Às vezes a pessoa está falando ali, pregando, o outro está ali junto, glorificando, aleluia, glória a Deus e tal. A pessoa está falando ainda. A glorificação, línguas estranhas, podem até vir sim, quando alguém estiver pregando, porque Pedro estava pregando ainda quando desceu o Espírito Santo sobre aqueles irmãos ali na casa de Cornélio. Mas falando de edificação da igreja, quando alguém estiver pregando, a igreja tem que estar com a sua mente, com a sua inteligência presente ali. Para quê? Para entender aquilo que está sendo falado. Aí quando o pregador der uma pausa, assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, depois fica quieto novamente, para que o Senhor torne a falar através do pregador e a gente possa ouvir. E não enquanto ele está falando e a gente está gritando, aleluia, glória a Deus, o cara está falando e a gente não está nem ouvindo, está desprezando a palavra. Então precisamos ouvir a palavra, entender a palavra, para que a gente possa glorificar a Deus. E até se vier línguas estranhas, falemos línguas estranhas, mas naquele intervalo, quando o pregador fala e dá aquele tempo, para as pessoas glorificarem. Não é verdade? Então, isso aí também é preciso. Uma vez até chegou um pregador na congregação e ele falou assim, irmãos, ele ia falar sobre a questão do horário de verão, que na época que tinha, né? Ele chegou e falou assim, irmãos, essa noite vai acontecer um milagre humano. Quando ele falou assim, essa noite vai acontecer um milagre humano, as pessoas, glória a Deus, aleluia, aleluia, pregador, calma aí, irmãos, eu falei o milagre humano. Ele ia falar sobre adiantar ou atrasar o relógio. Aí eu falei o milagre humano, porque as pessoas nem escutam o que o pregador está falando e já está glorificando. Não é assim. Nós temos que estar com a palavra do Senhor, ouvindo o que ele está falando, verificando se é aquilo mesmo dentro das Escrituras e glorificarmos a Deus,
não enquanto ele estiver falando, mas aquilo que a gente entendeu, né, para a gente glorificar o nome do Senhor. O último subtópico, a atualidade da língua. É só para antigamente? A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, para todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Isso aí foi repetido 3 vezes, né, praticamente. Mas então, é para todos os crentes, é para todas as eras, não importa, o batismo é para todos, até para você também. As línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Então a língua é atual. Tem batismo no Espírito Santo, tem línguas estranhas, tá? São inseparáveis. Foram 3 sinais no dia de Pentecostes, né? Falaram em outras línguas, mas teve também vento veemente e foi impetuoso, o som, né, de um vento. Também foram vistas também línguas repartidas como que de fogo. Foram 3 sinais que aconteceram. O único sinal que se repetiu foi o falar em línguas estranhas. Então, falar em línguas estranhas se repete aí nessa referência que você está vendo aí, Atos 10, 44, 47, Atos 19, 6. Esse sinal se repete, o falar em línguas estranhas se repete. Mas agora o som de um vento e tal, não. Então a gente sabe que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Tá? Então as línguas estranhas também são para a atualidade. Tá? Não é algo do passado. Tá? São para a atualidade. E uma coisa interessante aí, no Atos capítulo 19, versículo 6, sobre os irmãos ali, quando o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, né, chegou ali. Isso aí também mostra outra coisa aí também, sobre a distinção entre conversão e batismo no Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo perguntou para alguns irmãos que estavam ali, achando ali alguns discípulos, disse: recebeste, versículo 2, 19, 2, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? O apóstolo Paulo estava perguntando se ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E na igreja primitiva era algo que acontecia, era algo natural. Hoje em dia está quase um milagre, né? Acontecer um batismo do Espírito Santo. Aí eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, nós nem sabemos ainda que o Espírito Santo já desceu. Aí Pedro foi, aí Paulo foi, perguntou a eles: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo foi e pôs as mãos sobre eles, versículo 6, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então a gente vê que as línguas estranhas aparecem, né? Aparecem em todo batismo no Espírito Santo que aconteceram nas Escrituras. As línguas estranhas apareceram. Já um som de um vento e as línguas repartidas como que de fogo foram só ali no dia de Pentecostes mesmo, tá? Vamos caminhando aí para encerramento da nossa lição, da nossa pré-aula, né? Na verdade, você vai estudar sua lição aí e tal. Isso para a gente trazer aí, falar da lição, né? Tópico 3, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Então, as línguas estranhas são evidências, né? É a evidência para o batismo no Espírito Santo. E vamos para a nossa conclusão, que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Isso aí é importante para que você saiba, né? E partir em busca, se você não é batizado no Espírito Santo, parta em busca desse batismo e seja batizado. E seja batizado em nome do Senhor Jesus, para que você tenha um revestimento, uma capacitação maior para sair fazendo a obra, levando a palavra de Deus. Amém? Estamos encerrando assim essa nossa pré-aula. Essa aula será ministrada no dia 17 e já daqui a pouquinho estaremos ministrando a lição 4, que é a atualidade dos dons espirituais. Espero que essa aula seja importante para você e que você, se não é batizado, receba o batismo no Espírito Santo, busque.
Você já é salvo, graças a Deus, que você já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo em você, mas busque esse revestimento para que você possa fazer com mais afinco a obra do Senhor. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas. Deus, te agradeço por esta aula, que essa palavra possa falar poderosamente em todos os corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like aí nesse vídeo e compartilhe esse vídeo aí para os outros irmãos. Que Deus vos abençoe.